Olá, alunos, tudo bom? Retornamos à nossa disciplina de Programação 1 e Lógica e Técnica de Programação. E vamos agora começar a nos aprofundar na linguagem de programação C, que é a linguagem que nós vamos utilizar na disciplina. Então agora nós vamos começar a entender como usar cada comandinho daquele que eu coloquei bem superficialmente na última aula, para então nós começarmos a utilizá-los fazendo as nossas atividades, que aí de fato será aprender a programar, certo? Então vamos iniciar. Primeiro vamos ver algumas características gerais de C, para aí aos pouquinhos irmos nos aprofundando cada vez mais nos detalhes dela. Primeira coisa, nós vamos ver o que é chamado em português de sensitividade a maiúscula e minúscula, que em inglês é chamado de case sensitivity. Aí nessa caixinha está explicando o que é uma linguagem ser case sensitive. Aí ele fala, case sensitive significa que caracteres em caixa alta e em caixa baixa são tratados de modos diferentes. Por exemplo, as palavras sum, toda em minúscula, e sum, toda em maiúscula, são consideradas diferentes. A linguagem C é case sensitive. Palavras escritas em linguagem C são sempre escritos em caixa baixa. Aí tem essa fonte aí que é um livro que é sobre programação de computadores. Então, o que isso significa? Significa que quando nós escrevemos algo em C utilizando letra minúscula, é diferente de se a gente escrever a mesma coisa, só que em letra maiúscula. Então, às vezes, no início, quem está aprendendo a programar em C se confunde, se enrola, porque escreveu alguma coisa começando com letra maiúscula, depois escreve a mesma coisa em outro ponto, começando com letra minúscula, tentando se referir à mesma coisa, mas para a linguagem não é a mesma coisa. A mesma coisa será se ambas as letras são, se todas as letras são idênticas, inclusive todas estarem no mesmo formato, ou todas em caixa baixa, ou todas em caixa alta, ou as respectivas em caixa alta e caixa baixa. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente for escrever os nomes das coisas que nós vamos criar na linguagem, funções, variáveis, constantes, esse tipo de coisa, e prestar atenção que a letra maiúscula e letra minúscula tem que estar exatamente igual ao que a gente quer chamar, senão é um nome diferente, então vai ser uma coisa diferente. Certo? Então essa é a primeira coisa, e eu vou tentar reforçar essa característica mais para frente quando nós formos mostrar alguns exemplos. Então, nesse caso aqui, esse daí é o exemplo que nós vimos na aula passada, e é um exemplo que eu falei que é um dos exemplos mais simples que a gente pode ter de um programa em C, certo? Então nós temos lá no início, include, sim, hashtag ou sustenido ou jogo da velha, como vocês preferirem chamar, include stdio.h. Essa linha aí, ela funciona porque tá todo mundo em letra minúscula, porque é assim que é o correto para esses nomezinhos aí. Se eu botar alguma letra maiúscula aí, por exemplo, se eu começar include com I maiúsculo, vai dar erro, porque o include com I maiúsculo não é a mesma coisa que o include com I minúsculo. E o que eu preciso utilizar é o include com I minúsculo. Então, o programa, o compilador, agora vocês já têm uma noçãozinha do que é o compilador, ele vai reclamar e vai falar, eu não sei o que é esse include com I maiúsculo, você nunca me falou o que ele é, mas o include com I minúsculo, o compilador já conhece. Da mesma forma, na outra linha, né, tem essa linha do include, tem uma linha em branco e uma outra linha, int main void. Todas essas coisas aí, se eu colocar uma letra maiúscula em algum lugar, o compilador não vai reconhecer, porque ele conhece int todo minúsculo. Ele conhece main todo minúsculo. Ele conhece void todo minúsculo, mas se alguma dessas letras tiver maiúscula, não é a mesma coisa, ele é tratado de forma diferente. Isso que é ser case sensitive. Então, se eu colocar int com i maiúsculo, não é a mesma coisa de int com i minúsculo. E da mesma forma, assim, se eu botar só o t do int,
maiúsculo não é a mesma coisa de int todo minúsculo. Então, cada palavrinha dessa, ela vai ser reconhecida de acordo com as letras que estão e se cada letra é maiúsculo ou minúsculo, certo? Aí vocês podem pensar, mas professor, tem algumas coisas ali na linha de baixo que você colocou em letra maiúscula. Sim, eu coloquei em letra maiúscula porque, primeiro, eu podia colocar em letra maiúscula. E segundo, eu queria que isso aparecesse em letra maiúscula. Ah, mas professor, então como que eu vou saber o que eu tenho que colocar, o que eu posso colocar em letra maiúscula e o que eu tenho que deixar sempre em letra minúscula? A gente tem que entender que tem momentos que eu vou criar o nome de uma coisa. Quando eu vou criar o nome de uma coisa, eu posso criar maiúscula, minúscula, do jeito que eu quiser. Aí depois, quando eu quiser me referir àquela coisa novamente, eu tenho que usar exatamente do jeito que eu usei quando eu criei. Então, se eu criei uma letra maiúscula, outra minúscula, uma maiúscula, outra minúscula, quando eu for chamar aquela coisa de novo, eu tenho que escrever exatamente igual. Para o compilador saber que eu estou me referindo àquela coisa. Se eu mudar, ele vai achar que é uma outra coisa. E ele vai falar, tá, essa outra coisa agora você nunca criou, então eu não sei o que é, então ele vai reclamar com a gente. E nesse caso aqui, nesse exemplo, é como se eu estivesse criando algo novo. Eu estou criando algo que vai aparecer na tela. Então pode ser maiúsculo ou minúsculo, né, com algumas limitações, mas eu posso. Mas, por exemplo, no printf, nessa primeira palavrinha dessa linha, eu não poderia botar uma letra maiúscula ali, porque senão ele iria reclamar. Porque esse printf é algo que já existe e que eu estou tentando usar. Então eu tenho que usar com o nome que foi criado. E o nome que foi criado foi todo minúsculo. Ah, mas como que eu sei qual foi o nome que foi criado as coisas? E se foi todo maiúsculo ou todo minúsculo? A gente vai ver primeiro quais são essas estruturas mais comuns que já foram criadas e que a gente vai utilizar. E mais para frente a gente vai aprender a nós mesmos criarmos essas estruturas. Aí quando nós criarmos, a gente vai decidir como que ele vai estar escrito. E quando ela já existe, a gente tem que conhecer. Mas, via de regra, os nomes são todos em minúsculo. Existem algumas exceções, alguns casos específicos, mas normalmente é tudo minúsculo. Mas quando a gente for criar, se a gente quiser botar em maiúsculo, a gente pode botar em maiúsculo também. Perfeito? Então vamos avançar. Então, que coisas são essas que já existem e que a gente tem que conhecer? São essas chamadas palavras reservadas. Essas palavras reservadas são uma lista de palavras na linguagem C que já tem um significado e uma função pré-definidos. A gente não precisa fazer nada, elas já existem. Quem criou a linguagem C criou essas palavrinhas junto com a linguagem e deu um significado para elas. Aí, nesse quadrinho aí, tem os nomes dessas palavras reservadas. Aí vocês podem estar se perguntando, pô, professor, mas eu tenho que decorar todos, você vai passar agora cada palavrinha dessa e a gente vai ter que decorar cada palavrinha, o que é, como que escreve e o que ela significa? Não exatamente. Aos poucos, gradativamente, e eu espero que de forma natural, vocês vão aprender pelo uso. Vocês vão começar a usar algumas dessas com bastante frequência, e essas que vocês usam com bastante frequência, vocês vão aprender facilmente. Algumas dessas, vocês podem pensar, poxa, essa daqui eu nunca usei, eu nem sabia que ela existia, eu não faço ideia para que ele serve. Não tem problema. Isso pode acontecer e isso não é nenhum problema. Com o tempo, vocês vão se habituando cada vez mais com essas palavras reservadas, vão entender cada vez mais o que elas fazem, para que elas servem, e talvez chegue a um ponto que vocês saibam todas essas palavras e tenham familiaridade com todas elas. Algumas dessas palavras reservadas, deixa eu ver aqui, algumas delas eu acho que eu nunca usei. Eu sei para que serve, já ouvi falar, mas sabe aquela coisa que você sabe, mas não tem certeza? Né? Assim, eu vou ter que conferir. Eu acho que serve para isso, mas eu vou ter que conferir para que ela serve. Dessas, né, que estão aí na tela, eu diria que, sei lá, 2/3 dela eu uso com frequência e sei exatamente para que serve e sei como utilizar. O outro 1/3 é aquele assim, eu faço ideia de como é, mas eu não tenho muita certeza, eu sei, usei pouquíssimas vezes ou eu nunca usei,
Então, é comum. Mas tem algumas dessas aí que não tem como escapar. Vocês vão ter que aprender e vão ter que saber usar, porque depende delas vocês aprenderem a programar, tá? E é isso que a gente vai começar um pouquinho agora nessa aula e prosseguir nas próximas aulas. Entender como que funciona algumas dessas palavras reservadas, como utilizá-las corretamente para escrever o programa de vocês, tá? Então, além de essas palavras já existirem, isso significa que se eu for querer utilizar alguma dessas palavras, eu tenho que escrevê-las exatamente como elas estão. E eu não posso mudar essas letras nem para maiúsculo em nenhuma delas, senão o programa vai achar que é outra palavra e não essa daí. Então, eu tenho que escrever exatamente. Por isso que eu falei que normalmente as palavras estão em letra minúscula, porque essas daí, vocês estão vendo, todas estão em letras minúsculas. Então, nós vamos utilizá-las dessa forma, porque é a forma que foi definido na linguagem. Quem criou, criou com letra minúscula. Então, a gente tem que utilizar desse mesmo jeito. Outras estruturas que a gente for criar, a gente vai definir como ela é escrita. E quando a gente for utilizar, a gente tem que escrever exatamente do mesmo jeito. Certo? Então, por enquanto é isso. Existem essas palavras reservadas e a gente vai aprender algumas delas em breve. Agora, a gente tem o include, que era aquela primeira linhazinha que tinha no nosso programa de exemplo. Tinha lá, include stdio. Né? Ele tinha um hashtag ou sustenido, jogo da velha, include. Então, ali a gente está fazendo o quê? A gente está utilizando esse include, que ele serve para quê? Para incluir no nosso código bibliotecas que já existentes em C. Então a gente vai inserir no nosso código, no código que a gente está escrevendo, outros códigos que a gente chama de bibliotecas, que são códigos já empacotadinhos, que vêm acompanhados da linguagem C, e eles fazem alguma coisa. Como eles já fazem essa coisa, a gente não precisa a gente escrever o código para fazer isso. É um código que já está escrito e meio que está compartilhado. A gente pode utilizar à vontade, desde que a gente utilize corretamente. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês algumas bibliotecas que são as mais comuns e podem ser as mais úteis para a gente na disciplina. Pode ser que lá mais adiante na disciplina eu perceba que a gente vai utilizar mais alguma biblioteca. Aí eu mostro para vocês, mas essas daqui que eu vou mostrar são as mais comuns e que possivelmente vocês vão precisar mais. Primeiro, que é super comum, é dificílimo a gente fazer um programa sem utilizar essa biblioteca, que é o stdio, que é aquele do exemplo lá que a gente colocou. E ele tem várias funções, e essas que estão na tela aí para vocês são as funções que a gente usa com mais frequência. No início, nós vamos utilizar essas duas primeiras, que são o printf e o scanf, que são duas funções utilizadas para a primeira, o printf, para imprimir na tela, para escrever alguma coisa na tela para o usuário ver, e o scanf é para ler alguma coisa do teclado. A gente pode pedir para o usuário, por exemplo, digite um número inteiro. A gente vai ter que escrever isso na tela. Então a gente vai usar o printf para escrever na tela e o usuário vê. Aí o usuário vai digitar. Só que aí o nosso programa tem que ler do teclado. Aí para ler do teclado, em seguida a gente usa o scanf. Então a gente usa um printf para imprimir na tela e um scanf para ler do teclado. Aí ele vai fazer essa dinâmica de imprimir na tela e esperar que a gente imprima, digite no teclado para ele ler o resultado. Certo? Então essas duas são para imprimir na tela e ler no teclado. As seguintes, o fprintf, fscanf, fopen e fclose e todas as demais são utilizadas para lidar com arquivo. Então, se eu utilizar arquivos, que a gente vai ver lá na frente na nossa disciplina, eu acho que é o último item da nossa disciplina, nós vamos utilizar esse fprintf, fscanf, fopen, fclose e algumas outras dessas talvez. E todas elas estão na stdio. Então a gente precisa saber onde elas estão e como utilizá-las. Quando nós formos utilizá-las, eu vou mostrar como que utilizar, quais são os detalhes, mas por enquanto é só para a gente saber o que tem dentro da stdio. Aí na stdlib, nós temos algumas funçõezinhas. Temos
ATOF, ATOI e ATOL, que eu utilizei no segundo exemplo que eu mostrei na aula passada. Eu usei lá e a gente vai, talvez, utilizar em alguns dos nossos exercícios, trabalhos, atividades. A gente vai utilizar esses daí. Tem o malloc e free, que nós vamos utilizar lá mais na frente, quando a gente for falar de alocação dinâmica. Aí temos o exit, que é utilizado para sair do programa. Temos o rand e o srand, que é muito útil para a gente sortear números, para fazer sorteio de valores, né? Então, para gerar número aleatório. É muito útil. E o system é para a gente mandar um comando para o sistema operacional. A gente pedir para o sistema operacional fazer algo para a gente. Então, stdlib é útil para isso. Então, significa que eu sou obrigado a dar um include stdlib, só preciso dar esse include se eu for utilizar alguma das funções que estão lá. Porque se eu tentar usar, por exemplo, a malloc, a função malloc, sem dar um include stdlib, o compilador vai reclamar. Mas vai ter problema se eu der um include no stdlib e não usar nada? Problema se, tipo, o compilador não vai reclamar, só que o meu programa vai ficar maior do que o necessário, porque quando eu dou um include, eu coloco o código junto com o meu programa. Se eu coloco o código ali e não uso, eu coloquei à toa, então eu tornei o meu programa maior sem necessidade. Então, se eu não preciso, é melhor não dar um include. Não vai gerar um erro, mas vai aumentar desnecessariamente o tamanho do seu programa. Aí depois temos a biblioteca string. O nome já diz, é para lidar com string. O que é string? É uma sequência de caracteres. Então, todas essas funções que tem lá dentro são para manipular sequências de caracteres, são para manipular strings. Então, tem o strcat, strcmp, strcpy, tem uma outra versão de cada um, né? strncat, strncmp, strncpy e o strlen. O que esses caras fazem? Cat é concatenar, é colar uma string na outra. CMP é comparar uma string com a outra, ver se as duas são iguais, se são diferentes. strcpy é para fazer cópia de string, então copiar uma string para uma outra string. E esse n é para eu fazer o cat, a comparação ou a cópia, mas não da string toda, só de uma parte dela, só de uma porção dela, né? Então tem esses daí. E o strlen é para informar qual é o tamanho da string. São esses daí. Mas, novamente, quando nós formos utilizar essas funções, e eventualmente nós vamos utilizar, quando nós formos utilizar string, eu vou passar os detalhes para vocês de como que a gente utiliza essas funções e essa biblioteca. E temos a biblioteca math, né, que ela tem as funções de matemática. Aí, por exemplo, ali nós temos sin, cos e cos h, que são seno, cosseno e cosseno hiperbólico. Exp, que é o exponencial, né, o exponencial natural. Tan e tan h, que são tangente, tangente hiperbólica. Sin h, que é o seno hiperbólico. Log, que é o logaritmo natural. Log 10, que é o logaritmo na base 10. Sqrt é raiz quadrada. E pol é potência, um número elevado a outro. Então, essas funções podem ser úteis para a gente em determinados momentos, então a gente pode precisar usá-las. E quando a gente for usar, a gente vai precisar dar o include nelas. Tipo como a gente fez no include do stdio.h, só que ao invés de dar um include no stdio.h, a gente dá um include na biblioteca que a gente precisa. E a gente pode dar tantos includes quantos a gente precisar, dando um include em cada linha. Então, eu dou include stdio.h, pula a linha, aí se eu precisar do math, aí include math.h. Ah, eu preciso do string, include, né, pula a linha, include string.h. E assim por diante. Perfeito? Aí depois nós temos comentários. Eu já tinha comentado com vocês, já tinha falado, que são os comentários. O que é isso? Os comentários podem ser colocados no código para facilitar o entendimento do código pelo programador. Então, o comentário ele é focado no programador. O comentário não é executado pelo computador. O computador não faz nada com o comentário. Inclusive, algumas vezes, quando a gente está testando o nosso código e a gente não tem certeza se
o código está funcionando, se ele está dando erro, e a gente quer tirar ele do programa por um momento para a gente testar se aquilo está certo ou não, às vezes a gente não apaga o código, porque vai que ele está certo, a gente vai ter que escrever ele de novo. O que a gente faz é só comentar aquele trecho de código para que o computador não faça nada com ele. Ele vai continuar ali, a gente vai ver, mas o computador não vai fazer nada com ele. Aí depois que a gente tiver certeza, não, ele está funcionando, aí a gente tira o comentário e ele volta a funcionar. Então isso é bem comum, certo? Então temos em C nós temos duas formas de escrever comentário. Nós temos uma forma que a gente gera um comentário que vai até o final da linha, e esse comentário a gente começa com duas barras, com barra, que nem está escrito aí, ó, utilizando duas barras, que nem está no iniciozinho dessa linha. Tudo que estiver escrito destes símbolos até o final da linha será considerado um comentário. Então, se eu quiser comentar uma linha inteira, e não precisa nem ser de uma linha inteira, é de um ponto, de um determinado ponto da linha até o final. Se esse ponto for o iniciozinho, vai ser a linha toda. Se for no meio, vai ser daquele meio até o final da linha. Eu posso colocar o barra. Ou eu posso querer comentar um trecho de tamanho arbitrário, tá? Então eu posso utilizar um barra asterisco para começar o meu comentário, e tudo que tiver escrito desde esse símbolo até os símbolos de asterisco barra será considerado comentário. Então eu começo com barra asterisco e termino com asterisco barra. E tudo que tiver no meio vai ser comentário. Então se eu quiser comentar um trecho que tem 10 linhas, se torna mais prático eu, no iniciozinho da primeira linha, colocar um barra asterisco, e no finalzinho da última linha colocar asterisco barra, ele vai comentar tudo no meio. Porque se eu for tentar usar o barra, eu vou ter que colocar um barra para cada uma dessas linhas. E vai dar trabalho, aí depois eu vou ter que tirar, aí eu vou ter que tirar todos. Então, né, isso pode acontecer. Então nós temos essas duas formas de criar comentários. E lembrando, o que tiver comentado, o programa não executa. Vai ficar lá para o programador ver, para o programador ler, mas o programa não vai ser executado, não tem função nenhuma de código, certo? É só um comentário. Beleza. Aí nós vamos começar com os tipos de variáveis. Que quando nós formos começar a programar, nós vamos criar variáveis no nosso programa. E cada variável em C tem um tipo. É obrigatório em C que toda variável tenha o seu tipo associado. Então, quando a gente for criar a variável, a gente vai informar o tipo dela. Existem outras linguagens que são diferentes disso, mas em C é assim. E essa característica de obrigar que toda variável tenha um tipo e você só permite que as coisas acontecem dentro do mesmo tipo é chamado de tipificação forte. E a linguagem C é uma linguagem de tipificação forte. Então você só pode fazer coisas na linguagem que de acordo com o tipo das suas variáveis. E toda variável tem que ter um tipo. E variável não muda de tipo. Então, a gente vai obedecer isso daí. E quais são as variáveis que nós temos? Aqui nós vamos olhar os tipos nativos da linguagem C. São os tipos que, quando a gente pega a linguagem, ele já tem esses tipos. Porque nós, como programadores, vamos poder, mais para frente, nós vamos aprender isso, nós podemos criar novos tipos na linguagem. Então, por enquanto, a gente está falando dos tipos nativos, os tipos que já existem na linguagem sem a gente precisar fazer nada. Então, existem, né, algumas grandes categorias de tipos, né, com subtipos, né, detalhezinhos dentro dela. Então, existe o tipo caractere, que são esses dois primeiros que estão aí na nossa lista, que são o char e o unsigned char. Primeiro, lembram que a gente estava falando lá das palavras reservadas? Char é uma das palavras reservadas e unsigned é uma outra palavra reservada. Por isso que a gente está utilizando aqui. Eu não falei que algumas delas a gente ia começar a se habituar? Então a gente está começando a se habituar. O que significa char? Para que serve char? Como que a gente usa char? E o unsigned também. E outras que a gente vai ver logo em seguida. Então vamos começar. O char, ele
tem o tamanho, um tipo, uma variável, quando é do tipo char, ela ocupa 1 byte. O que é 1 byte? É uma sequência de 8 bits. São 8 dígitos binários juntinhos. Então isso é 1 byte. Com isso, a gente consegue representar valores nesse intervalo aí, entre menos 128 e 127. Então, um char, né, uma variável que seja do tipo char, ela pode receber valores entre menos 128 e 127. E a unsigned char, ela é quase que idêntica à char. A diferença é que ela não tem sinal, não existe negativo e positivo nela, é tudo positivo. Como é tudo positivo, ela vai acabar representando, sendo capaz de representar valores de 0 até 255. Por quê? Ela não vai precisar representar números negativos. Então ela representa só os positivos. Então, dependendo do que eu quero, eu posso utilizar uma ou outra, certo? Aí depois nós temos o inteiro. Temos o inteiro curto, né, que é o short int, né, que é da categoria inteiro. Então, o short int, o unsigned short int e o unsigned int são todas do tipo inteiro, certo? Então, o short int e o unsigned short int, eles ocupam 2 bytes. Então, com aquela diferença. O unsigned, ele não tem sinal, então ele representa só a parte positiva. E o que não tem unsigned, né, que é o short int, ele representa o positivo e o negativo. Então, o short int ele vai de menos 32.768 até 32.767. E o unsigned short int vai de 0 a 65.535. Né? Então, esses dois têm tamanho de 2 bytes. O int, que é o tipo original de inteiro, né, o tipo simples de inteiro, ele ocupa 4 bytes. E temos também o unsigned int, que é o int sem sinal, que representa só a parte positiva, sem representar a parte negativa. O int, ele vai representar do menos 2.147.483.648 até 2.147.483.647. E o unsigned int vai do 0 até o 4.294.967.295. Então, sim, são bastante números, são números muito grandes, mas não é infinito. Então, podem acontecer problemas de eu não ter como representar o número que eu quero e ter efeitos problemáticos. Mas eu acho que nessa disciplina a gente não vai esbarrar com esse tipo de problema ainda. Só mais para frente, caso vocês queiram avançar na caminhada de programação de vocês. Certo? Então, esses tipos são os tipos inteiros. Aí, nós temos os tipos que são os reais. Né? Porque esses números, né, que a gente colocou aqui só estão representando números inteiros. Eu não estou conseguindo representar 0,5, por exemplo, com nenhum desses tipos. Para eu representar um número que tem uma parte fracionária, que é um número real, eu tenho que utilizar um desses 3 tipos na nossa tabela, os 3 últimos aí. O primeiro é o float, que ele ocupa 4 bytes. Ele ocupa o mesmo, né, tamanho que o int. Só que ele é uma representação diferente. Ele usa uma representação que a gente chama de ponto flutuante para representar os números reais. Então ele vai poder representar do 3.4 vezes 10 a menos 38 até o 3.4 vezes 10 a 38, seja positivo ou negativo. Então ele consegue representar desde números muito pequenos, que seria até esse 10 a menos 38, até números muito grandes, que são desse do 10 a 38. O double, ele tem o dobro de quantidade de bytes. Então ele usa 8 bytes. Com isso, ele consegue representar números ainda menores do que o do float, que aí ele vai de até 1,7 vezes 10 a menos 308, até números muito maiores, que aí chega a 1,7 vezes 10 a 308, seja positivo ou negativo. E temos ainda o long double, que vai ocupar 16 bytes. Aí ele consegue
ampliar a sua margem, né, a sua faixa de representação. Ele vai desde o 3,4 vezes 10 a menos 4.932, que é um número muito pequeno, até 3,4 vezes 10 a 4.932, positivo. Então, ele consegue, né, seja esses números positivos ou negativos, então ele consegue representar desde números muito pequenos até números muito grandes. Então, essas são as 3 categorias de tipos que a gente vai começar a utilizar. Mais para frente a gente vai ver mais algumas. E as suas variações. Então, tem o char, o unsigned char. No int, eu tenho o short int, e tenho o unsigned short int e o unsigned int. E tenho, no real, float, double e long double. Certo? Então, temos esses tipos aí que a gente pode utilizar. E cada um tem uma característica, cada um tem uma margem. Então, a gente pode utilizar. Normalmente, o que a gente faz? A gente utiliza o tipo padrão. Principalmente para vocês que estão aprendendo a utilizar, a gente utiliza o tipo padrão. Então, a gente vai utilizar o char quando quiser representar um caractere, o int quando quiser representar um inteiro, e o float quando quiser representar um número real. Aí, mais para frente, quando a gente começar a amadurecer na utilização desses tipos, na representação do nosso código, dos nossos valores, aí a gente começa a brincar com outros tipos para representar melhor, utilizar melhor o espaço em memória. Mas, por enquanto, vocês não precisam se preocupar com isso, não. Aos pouquinhos, vocês vão aprendendo isso. Então, tá. Então, nós vimos os tipos, certo? Esses tipos, lembrem-se, eles utilizam aquelas palavras reservadas que a gente viu lá no início. Char é uma palavra reservada, unsigned é uma palavra reservada, int é uma palavra reservada, float é uma palavra reservada, double é uma palavra reservada e long é uma palavra reservada. Então, todas essas são palavras reservadas, que a gente começa a se habituar para que elas servem e como utilizá-las. Aí, para que a gente utiliza esses tipos? A primeira forma de utilização é para a gente declarar variável. Então, a gente vai declarar variáveis no nosso programa. E essas variáveis, elas são responsáveis por armazenar valores que a gente vai precisar utilizar para fazer os nossos cálculos, as nossas manipulações, para que o nosso programa faça o que a gente precisa fazer. Então, para declarar uma variável, a gente tem que seguir a sintaxe correta do programa. Sintaxe é a forma de escrever, é a forma de fazer as coisas dentro do programa. E a sintaxe para declarar uma variável é essa que eu coloquei aí nesse quadrinho. Primeiro eu vou colocar o tipo da minha variável e depois o nome da variável. Esse símbolo de maior e menor é só para delimitar o que é. Não é que vocês vão escrever o símbolo maior e menor, tá? Então, no tipo, no lugar desse tipo, incluindo o maior e menor, ali eu vou tirar e vou colocar a variável, o tipo da variável que eu quero, por exemplo, inteiro. E em seguida, o nome da variável. Eu posso escolher qualquer nome? Quase qualquer nome. Existem umas regrinhas do que a gente não pode fazer. Mas fora o que a gente não pode fazer, aí o restante a gente pode fazer o que achar melhor. Então, essa regra para definir nome de variável. Primeiro, o nome de variável ela deve começar com uma letra ou com um símbolo desse de underscore, essa barra baixa, certo? Então ela pode começar com isso daí. Então, primeira coisa, o nome de uma variável não pode começar com um número, tá? Se eu quiser colocar um nome de uma variável chamada 2x, eu não posso. Eu posso colocar x2, mas não 2x, certo? A não ser, se eu quero mesmo escrever uma variável que é chamada 2x, porque ela tem um significado para mim, escreva 2 por extenso. Que aí, a sua variável vai começar com a letra D. Aí tudo bem, não tem problema. Tá? Depois, ela não pode ser uma palavra reservada. Então, eu não posso criar uma variável chamada int, por exemplo. Eu não posso criar uma variável chamada double. Tá? Porque ela vai coincidir com a palavra reservada. Ah, mas professor, eu posso dar um migué? Pode. Eu posso dar uma enganada? Por exemplo, eu escrevo int com I maiúsculo. Sim, você pode. Para o programa não vai ter problema nenhum. Só que pode ter um outro problema, com quem vai ler o código. Quem vai ler o código pode se confundir muito facilmente
quando você só muda uma letrinha de minúscula para maiúscula no nome de uma coisa dessa. Ele vai ler int com letra maiúscula, pode ser que ele se confunda e acha que aquilo é o tipo da variável e não o nome de uma variável. Então a recomendação é não fazer esse tipo de coisa, né, de usar uma palavra reservada como nome de variável só mudando uma letra para maiúscula. Evita-se isso para não confundir o programador. Pode ser até vocês, né? Vocês mesmo que fizeram mais para frente, vocês se confundem, ou um outro programador que for olhar o código de vocês, tá? E depois, não ser o nome de alguma variável, constante ou função já existente. Então, se vocês criaram uma variável com um nome e lá na frente vocês vão criar uma outra variável, vocês não podem dar para essa segunda variável o mesmo nome que vocês já deram para uma variável anterior. Então, o nome de cada variável tem que ser único, para quando eu falar pega a variável tal, o programa saber qual delas é. Porque se tiverem duas com o mesmo nome, ele não vai saber qual que eu estou falando. Certo? Então, não tem... não pode gerar duas variáveis com o mesmo nome, ou duas variáveis, ou uma variável e uma constante, uma variável e uma função. Certo? Então, alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, int x, ponto e vírgula. Então, eu estou declarando uma variável chamada x e ela é do tipo int. Ela podia ser do tipo short int, unsigned int, qualquer um daqueles tipos que estavam lá, mas no meu exemplo ela é do tipo int. Aí depois temos float r, e nesse caso eu botei o R maiúsculo. Eu posso? Posso, porque eu que estou definindo o nome dela. E se eu definir uma outra variável como um R minúsculo, serão duas coisas diferentes. Será a variável R maiúscula e a variável R minúscula, certo? E essa é a variável do tipo float. E tenho uma variável, sim, mais uma declaração de variável do tipo char. Aí aqui eu fiz uma outra coisa que eu posso fazer, que é eu declarar várias variáveis ao mesmo tempo, numa linha só. Aí eu separo os nomes das variáveis por vírgula. Então eu coloco char, por exemplo, nesse caso, letra é o nome da variável, vírgula, nota é o nome da variável. Acorde é o outro nome de outra variável. Então eu estou criando 3 variáveis do tipo char na mesma linha, ao mesmo tempo. E reparem, do mesmo jeito que lá na sintaxe estava falando tipo, nome da variável, ponto e vírgula, esse ponto e vírgula é importante. Nessas linhas que eu coloquei aqui, todas elas estão terminadas por ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é para eu informar o programa, eu informar o compilador, que eu acabei a minha linha. A minha linha acaba ali. Então, as linhas vão terminar em ponto e vírgula ao final de cada comando. Tá? Então, nessa sintaxe aqui, para eu declarar uma variável, eu declaro a variável e termino por ponto e vírgula. Vocês vão ver lá na frente que com alguma frequência vocês vão se deparar com esse problema nos programas de vocês. Vocês vão esquecer de colocar o ponto e vírgula. Aí o programa vai dar errado porque não tem ponto e vírgula. É assim mesmo? É assim mesmo. Com o tempo vocês vão se habituar e isso, né, vocês vão superar essa dificuldade. Mas vai ser assim mesmo. Vocês vão utilizar, vão errar e com o tempo vocês se habituam e diminuem a frequência desse tipo de erro. E vão cometer outros erros, tá? Não se preocupem. Quem programa sempre está cometendo erro. Um programador mais maduro, a diferença dele é que ele vai cometer menos erros e erros mais avançados. Não vai ser erros tão básicos. E é esperado que o programador seja capaz de, com alguma dedicação e algum tempo, identificar seus próprios erros. Aí sim, é um programador maduro, certo? Depois, nós podemos declarar constantes. Qual é a diferença de uma variável para uma constante? A variável, o valor que ela recebe, o valor que ela armazena, pode mudar. Constante, como o nome está dizendo, o valor não muda. O valor é sempre aquele. Então, às vezes, é útil para a gente ter variáveis, e às vezes é útil a gente ter constantes. Então, eu posso precisar declarar uma constante. E quando eu for declarar uma constante, eu vou utilizar essa sintaxe aí, que é o hashtag, ou sustenido, ou, né, o jogo da velha, define.
aí o nome da constante e o valor da constante, certo? Então, essa é a minha definição. Aí depois, que nomes eu posso botar para minha constante? As regras são as mesmas das utilizadas para variável. Então, ela tem que começar com letra ou com essa underscore, essa linha baixa, traço baixo. Ele não pode ser uma palavra reservada e ele não pode ser o nome de alguma variável, constante ou função já existente. Então, aqui alguns exemplos. Eu estou definindo π. Π é o nome da minha constante, né? PI. E o valor dessa constante é 3.14159. Nesse exemplo aí já dá para perceber a utilidade de uma constante. Π muda o valor dela? Não, π é sempre o mesmo. Então, se eu vou utilizar π em vários lugares, eu vou ter que digitar esse número várias vezes. Às vezes eu posso, na hora que eu for digitar, eu cometo um erro e digito errado, né? Pulo uma variável, pulo um valor, um dígito. Então, para evitar isso, eu escrevo π, né, com PI, e toda vez que eu for precisar, eu defino a constante π. E toda vez que eu for precisar utilizar a constante π, eu só chamo de π. E o número vai estar associado a essa constante. E nunca vai mudar. Por isso, uma constante, não uma variável. Tá? Eu poderia usar uma variável para isso? Poderia, mas por acidente, eu poderia acabar mudando o valor dessa constante, o que não faz sentido, não é? Só pelo fato dela estar sendo armazenada numa variável. Tá? E erros acontecem nos programas. Então, quanto melhor a gente estruturar o nosso programa para evitar erros, melhor vai ser para a gente. Menos tempo a gente vai gastar identificando onde está o erro. Certo? Então, eu posso usar uma outra que define dó como um C maiúsculo, um caractere C maiúsculo, ou define resposta como 42. Tá? Então, eu posso definir, né, a minha constante com qualquer nome. Então, os nomes que eu utilizei aqui, na primeira foi pi, né, PI, na segunda foi dó, D-O-H, e na terceira foi resposta. E os valores que eu coloquei foram, na primeira, 3.14159, na segunda foi o caractere C, entre aspas simples, né, entre apóstrofos, e na terceira constante foi 42, o número inteiro 42. Certo? Então, são esses valores. E os valores que eu tenho que colocar tem que ser da forma que a gente chama de literal. É o valor exato, não é uma variável que representa o valor. É o valor exatamente do jeito que ele é representado. Tá? Por isso, nós vamos ver aqui o que são esses literais. Novamente, os literais, eles são de um tipo. Da mesma forma que a nossa variável ela tem que ter um tipo, o nosso literal, quando a gente escreve o literal, ele já tem um tipo associado. Por exemplo, no tipo inteiro, como que eu escrevo os valores? Eu escrevo assim, ó, 0, 42, menos 17, 17.465, menos 85.623. Então, essas são os literais do tipo inteiro. Se eu quiser representar um literal real, eu tenho que colocar dessa forma. Então, o mesmo valor, então 0 é um número. O 0 em real ou o 0 em inteiro é o mesmo 0, matematicamente falando. Só que para a linguagem C, eu tenho que informar de que tipo de 0 é aquele. Se é o 0 inteiro ou se é o 0 real. E como eu informo isso quando eu estou escrevendo um literal? Para o literal, se ele é do tipo real, ele sempre vai ter que ter o ponto alguma coisa. Mas se é o 0 redondo, eu vou colocar 0.0. Se é o mesmo 42 que eu coloquei antes, eu vou colocar 42.0. Aí, se for o menos 17, vai ser menos 17.0. E além disso, eu consigo representar os números fracionários. Então, 17.746.5, 0.0012, menos 0.094237. Então, eu consigo representar esses valores. Aí, dentro desses tipos, por exemplo, o inteiro. Que tipo de inteiro? É um short int? É um unsigned short int? É um
int, é um unsigned int. Qual desses é? Aí não tem tanta diferença, porque ele só vai... Quando eu for atribuir, ele já sabe que é daquele tipo, e quando ele for passar para uma variável, ele vai utilizar a quantidade de bytes que a variável tem. Então isso é mais fácil. Então eu consigo representar só o tipo sem me preocupar com o tamanho do tipo, certo? Então, por exemplo, no real, essa representação ela é tanto para float quanto para double quanto para long double, tá? Tanto faz. Então essa representação de inteiro é tanto para short int, unsigned short int, tá? Para todos eles. Além disso, nós temos caractere. Então o caractere ele é representado entre aspas simples. Então, 0 é o caractere 0, essa letrinha, né, que simboliza o 0, é o 0 com aspas simples de cada lado. Se for a letra C maiúsculo, então vai ser C maiúsculo com aspas simples dos dois lados. Se for o número 4, é o símbolo que representa esse número, esse caracterzinho do 4. Ele é aspas simples, 4 outras aspas simples. Por exemplo, posso querer representar o e-comercial. Então, aspas simples, e-comercial, aspas simples. Ou até o espaço, né? O espaço em branco. Então, aspas simples, espaço em branco, aspas simples. Então, esses são caracteres. Se eu quiser representar os caracteres, eu represento eles como literais dessa forma. E as strings. Eu mencionei string para vocês no início e agora estou retornando para elas. String são conjuntos de caracteres que a gente vai utilizar tipicamente para escrever ou ler textos, tá? Para colocar na tela, ler do teclado, coisas desse tipo. Então, no primeiro exemplo que a gente viu, eu coloquei lá o printf olá mundo. Esse olá mundo, quando está entre aspas duplas, ele é uma string. Então, é um conjunto de caracteres que, no caso, eu ia imprimir na tela. Então, quando eu tenho um trecho de caracteres com aspas duplas em volta deles, então isso é uma string. Então eu tenho a string olá mundo, tenho a string teste de escrita, tenho a string C#, né? Ou C sustenido, né? Temos a string 4. Então, percebam aí que é diferente a string 4. Por exemplo, a string 42, que é de baixo, tem 4 e 2. Então, é diferente a string 4 a string 42 do real 42, do inteiro 42. São três coisas diferentes que, dependendo do que a gente quer fazer, a gente vai utilizar um ou outro. Tá? Mas são três coisas diferentes, são três formas de representar a mesma ideia. Tá? Mas como ele está representado é diferente. Por exemplo, eu posso ter a string 3.14159 ou uma string cheia de asteriscos. Tá? Temos que lembrar, lá no tipo real, às vezes os alunos se confundem na hora de escrever o número, por exemplo, 42.0, eles escrevem 42,0. Por quê? Em português, para a gente do Brasil, a separação das casas decimais, da parte fracionária, é feito com vírgula. Mas em inglês isso é feito com ponto. E como quem criou essas coisas foram norte-americanos ou pessoas que falam língua inglesa, então o que se popularizou foi a forma que eles representam. Então é sempre ponto, não é vírgula, tá? Tentem não se confundir. Pode ser que aconteça, mas também não se desesperem muito não. Isso acontece. Certo? Então esses são os literais. O que a gente pode fazer com esses literais? Primeiramente, a gente pode fazer operações aritméticas. As operações aritméticas a gente pode fazer tanto com literais quanto com variáveis, tá? Quais são as operações aritméticas básicas que a gente vai utilizar? Vão ser as 4 operações básicas: subtração, que tem o sinal de menos, né, aquele traço, adição, com sinal de mais, a multiplicação, que é o asterisco, a divisão, que é a barra, e temos mais um, que é o resto da divisão, o resto da divisão inteira, que para quem estudou matemática discreta ou algumas aritmética, algumas desses conteúdos aí na universidade, no ensino superior, também é conhecido como módulo. Não é o módulo que tira o sinal, é o módulo que é aritmética modular, tá? Então, que
a forma mais fácil de não confundir é pensar no resto da divisão, tá? Aí aqui, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Quando a gente for utilizar essas operações aritméticas, a gente tem que tomar cuidado para que os operandos, sim, os valores com quem a gente está fazendo a operação, eles sejam do mesmo tipo. Então, eu não posso fazer uma conta em que é um inteiro somado com um real. Eu não posso fazer um real multiplicado com um float. Não posso fazer um real multiplicado com inteiro. Tem que ser ambos do mesmo tipo. Tem que ser ambos inteiros ou ambos float, para evitar problemas. Existem formas da gente contornar isso, mas, via de regra, a gente tem que fazer a operação com o mesmo tipo, senão o compilador vai reclamar, certo? Então, alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, x recebe 4 menos 3. Eu estou fazendo essa operação e fazendo a operação do 4 menos o 3. Ou y recebe 2 mais 3. Ou, por exemplo, z recebe 6.0 vezes 1.66. Então, nos dois primeiros eu fiz operações com inteiros. No terceiro, no z, eu fiz operação com um número real. E eu posso fazer mais de uma operação numa linha. Tá? Não sou obrigado a fazer uma operação por linha. Então, por exemplo, aí no W é igual a 2.5 dividido por 4.7 menos 1.1. Ele vai ter a sequência de prioridade, então ele vai primeiro fazer a divisão, depois fazer a subtração. Mas eu posso fazer tudo isso. E eu posso utilizar parênteses para mudar essa prioridade, a sequência no qual ele vai fazer, de acordo com o que eu preferir. E temos ali, por exemplo, o A é 5 dividido por 2. E no B, né, na última linha, nós temos o B é igual a 5, esse sinal de porcentagem, 2. Que, olhando lá em cima, vocês conseguem perceber que esse sinal de porcentagem é o resto da divisão. Então vamos olhar aí. Qual que vocês acham que seria a resposta dessa linha aí do A igual a 5 dividido por 2? 5 é inteiro e 2 é inteiro. Então eu estou fazendo essa barra, que é a divisão inteira, é a divisão entre números inteiros. Então o resultado dele vai ser inteiro. Ele não vai retornar para mim 2,5. Ele vai retornar 2. Porque a divisão inteira, 5 dividido por 2, dá 2 e sobra 1. Então, o valor que vai ser depositado em A é 2. É a divisão inteira de 5 por 2. E como que eu obtenho o resto da divisão? O resto da divisão é usando esse percent. Então, se eu colocar 5, sinal de percentagem, 2, ele vai colocar em B o resto da divisão de 5 por 2. Então, como 5 dividido por 2 dá 2 e o resto é 1, para B vai ficar o 1. Então, o resto da divisão vai ser 1. Então, o A é o quociente da divisão inteira e o B é o resto da divisão inteira. Certo? No A, se eu tivesse colocado 5.0 dividido por 2.0, a minha resposta seria 2.5, porque eu estaria dividindo um real por um outro real. Aí seria a divisão real, aí a resposta vai ser em real também. Então, vai ser 2,5. Entenderam a diferença? Aí a gente tem que utilizar de acordo quando a gente precisa, tá? Beleza. Aqui, nessa tela, a gente já começou a dar uma dica de uma outra coisa que a gente vai fazer. A gente vai atribuir valores. Quando eu falo, por exemplo, que x é igual a 4 menos 3, além de fazer a conta, eu estou colocando o resultado dessa conta armazenada na variável chamada x. Então, 4 menos 3 dá 1. Esse 1 eu vou armazenar na variável x. Então, ela vai ficar guardando o resultado para mim. Isto é uma atribuição. E a atribuição eu posso fazer de várias formas. Sempre é uma variável, o nome de uma variável, igual a alguma coisa. Sim, alguma dessas coisas. Ou é nome da variável igual um literal, ou nome da variável igual uma outra variável, eu vou passar o valor que está numa variável para outra variável, ou nome da variável igual uma constante, então vou passar o valor da constante para a variável, ou nome da variável igual a função. Então, uma função que faz uma conta e dá uma resposta, eu armazeno o resultado dessa resposta da função na variável, ou
nome da variável igual uma operação aritmética, que nem a gente fez no slide anterior. São os exemplos, né, que eu somei, multipliquei, né, fiz operações matemáticas e o resultado dessa operação eu armazeno na variável. Detalhes que a gente tem que lembrar: os tipos. Ambos os lados da atribuição devem ser do mesmo tipo. Então, se eu falo a variável x igual um literal, se a variável é um inteiro, aquela variável que eu estou colocando é um inteiro, o literal que eu estou colocando tem que ser um inteiro também, senão vai dar problema. Então tem que ser do mesmo tipo. Então quando eu falo nome da variável recebe uma outra variável, as duas variáveis têm que ser do mesmo tipo, senão vai dar problema. O nome da variável igual constante, do mesmo jeito. Nome da variável igual função ou operação aritmética. Tem que ser do mesmo tipo, senão dá problema. Então aqui alguns exemplos. X igual a 3.14159. Então, nesse caso, eu estou atribuindo esse valor, 3.14159, para o x. Então, estou usando um literal para colocar no x. Aí agora, o x, para isso funcionar direito, o x tem que ser do tipo de um tipo que aceita ponto flutuante. Então, ou ele é float, ou ele é double, ou ele é long double. Se ele for um inteiro, o compilador vai reclamar com isso. Aí na outra linha, z igual a y. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que prestar atenção se z e y são do mesmo tipo. Se eles são do mesmo tipo, beleza, eu posso fazer. Y igual a π. Π, imaginando que ele é aquela constante que a gente criou lá no início. Então, o y tem que ser do mesmo tipo do π. Aí ele consegue utilizar. Aí outro caso, no w. W igual a cosseno de 45. Supondo que a gente deu um include naquela biblioteca de matemática, né, no math.h, e estamos utilizando a função cosseno de lá. Cosseno vai calcular o cosseno de 45 e vai retornar um ponto flutuante, né, um número real para a gente, que a gente vai armazenar nesse w. Então, w igual ao cosseno de 45. Aí temos também y igual a 75 menos 0.15, 7.5 menos 0.15. Então, esses valores eu posso armazenar, que nem a gente fez no slide anterior, de operações aritméticas. E z é igual a 2 vezes π mais w. Então, eu tenho uma linha aí que tem um literal multiplicado por uma constante mais uma variável. Tudo isso eu posso fazer, né? Eu estou fazendo uma operação aritmética. Lembrando que tanto nos exemplos desse slide quanto no do slide anterior, a linha é terminada com ponto e vírgula, certo? Para mostrar para o compilador que nós terminamos a nossa linha naquele momento ali, certo? Depois, nós podemos, além de declarar a variável do jeito que a gente colocou lá no início, a gente pode declarar a variável já inicializando o valor dela. Tá? Eu posso declarar a variável e já colocar valor nela, direto. Por que isso? Por conta desse aviso. As variáveis, quando a gente declara, elas começam com valor que elas já estiverem armazenados nela quando forem declaradas. Esse valor é o que a gente chama de lixo. A variável que eu estou utilizando é um espaço, é um lugar na memória do computador. E a memória do computador é utilizada por vários programas em vários momentos diferentes. E quando o programa libera aquela memória, o valor que ele colocou lá naquela memória pode ficar lá. E quando a gente declara uma nova variável, a gente pode pegar um espaço de memória que foi anteriormente utilizado por outro programa e tinha um valor. E a gente não faz a mínima ideia de qual é esse valor. Então, às vezes, para evitar problemas no nosso programa, nós precisamos inicializar o valor de uma variável, para ele não já começar com um valor que eu não sei qual é e me dar problema. Então, eu posso fazer isso, já declarar a variável inicializando ela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a declaração que nem eu estava fazendo antes, por exemplo, tipo da variável, nome da variável e ponto e vírgula. Só que antes de botar o ponto e vírgula, eu faço a atribuição direto. Então, float x igual a um valor. E lembrando que quando eu atribuo, faço essa inicialização, o tipo do valor que eu estou passando tem que ser um tipo que casa com o tipo da variável. Então, a variável é float, eu posso atribuir esse float. Então, eu coloco os dois ali e ele vai atribuir. Então, ele já vai declarar a variável x e vai botar esse valor nela. E, além disso, eu posso colocar
uma declaração, né, uma inicialização na variável, mesmo quando eu estou declarando várias variáveis numa mesma linha, que nem a gente fez antes. E não precisa ser obrigatoriamente a última, é só separar por vírgula que vai dar certinho, sem problema. Então, int, eu vou estar declarando nessa linha 3 variáveis, A, B e C. Então, int A, vírgula. Então, a A não foi inicializada. B igual a 0. Então, eu estou declarando B e já estou inicializando ela com 0. Vírgula, C, ponto e vírgula. Então, eu declarei 3 variáveis, A, B e C, e B eu já inicializei com 0. Tá? E na terceira linha, temos char R igual ao A, ao caractere A. Então, como a variável R é um char, eu estou passando um char para ela, que é, entre aspas, simples, o A minúsculo. Né? Então, o caractere A minúsculo vai ser armazenado na variável R, certo? Então, beleza. E agora, a gente vai começar a ver o printf. O printf é uma função que está naquela biblioteca stdio, certo? Que ela é utilizada para imprimir mensagens na tela. E como que a gente utiliza ela? Ela é assim, ó, é printf, abre parêntese, aí eu vou ter uma parte que é a string de formato. Então eu vou colocar uma string, que é o que vai aparecer na tela, e pode ter algumas charadinhas, algumas coisas a mais ali. Vírgula, algumas variáveis. Pode ser que eu não tenha nenhuma variável, ou pode ser que eu tenha várias. Isso vai depender do que está na string de formato. E terminado por ponto e vírgula. Então, só avisando aqui de novo, quantas e de quais tipos serão as variáveis esperadas pelo printf vai depender dos caracteres de escape presentes na string de formato. Então, na string de formato, eu vou informar, né, indiretamente quantas variáveis eu preciso para imprimir aquilo e quais são as variáveis que eu vou colocar. Tá? Quais são os tipos das variáveis. Então, aqui, alguns exemplos. Primeiro, printf olá mundo. Então, eu estou imprimindo olá mundo. E reparam que depois da string, né, porque a string começa com aspas duplas e termina com aspas duplas, depois disso não tem variável. Por quê? Na string eu não informei que eu ia precisar de nenhuma variável. Certo? Ah, mas como que eu informo que eu preciso de uma variável? A segunda linha aí, o segundo exemplo, está fazendo exatamente isso. Então, eu estou fazendo printf, o valor de pi é %f, fecha aspas, vírgula pi. Esse %f, eu estou informando que eu vou imprimir aqui o valor de uma variável do tipo float. Então, quando eu informo isso, o printf já sabe que, oba, então ele falou que vai ter essa string e naquele lugarzinho ali, ele vai colocar o conteúdo de uma variável do tipo float. Então, eu tenho que esperar que ele informe para mim qual é essa variável, a variável onde está o valor que eu vou colocar ali. Então, logo em seguida, eu tenho que ter uma variável, porque eu tenho 1%. Vai ser sempre 1? Não. Lembram daquela história? Não existe sempre, né, em programação? Então, ó, o printf, né, a terceira linha, printf, x igual a %d e z igual a %d. Aí eu tenho x e y. Por quê? %d eu estou falando. Aqui você vai colocar um valor do tipo decimal. É um inteiro decimal. E no outro %d é um outro inteiro. Então eu tenho duas variáveis ali. Quando eu coloquei 2%d, eu coloquei duas variáveis. Então, depois da string de formato, eu tenho que colocar duas variáveis. A variável x e a variável y. Quais são as variáveis? Eu vou colocar de acordo com o meu programa, mas eu preciso botar duas variáveis, senão o compilador não vai saber que valor colocar ali para imprimir. Certo? Além disso, tem uma outra coisa diferente aí que vocês viram. Tanto na primeira linha, quanto na terceira linha. Tem esse *n. Ele não vai imprimir exatamente isso, olá mundo *n. Ele vai imprimir levemente diferente. O que significa esse *n? Nessa tela aqui eu vou mostrar para vocês os significados dos caracteres de escape, que são aqueles %, e os caracteres especiais, que são os *. Então, logo de cara, *n, que a gente viu ali no final
da string que a gente estava colocando é pular linha. Então, quando eu coloquei olá mundo contra barra N, eu estou falando escreva olá mundo e pule para a linha de baixo. É isso, contra barra N é pular a linha. Além disso, nós também vimos o %d. %d aí é no caractere de escape, eu estou falando que neste ponto vai aparecer um inteiro decimal. Aí nas variáveis eu tenho que colocar um inteiro. Aí eu tenho também o %x, que é, eu vou escrever um inteiro, só que em hexadecimal, não em decimal. Aí eu tenho %f, que é um float. Aí eu tenho %lf, que é um double. %e, que é um real em notação científica. Tá? Tenho um %c, que é para imprimir um caractere, e um %s, que é para imprimir uma string. Certo? Então esses são os caracteres de escape. E nos caracteres especiais, eu tenho o pular linha, o contra barra B, que é para apagar o último caractere. Isso pode ter alguma utilidade lá para frente, por enquanto não é tão útil, mas com o tempo vocês podem brincar com isso. Contra barra T, que é tabulação, né? Um tab. Contra barra é se eu quiser escrever contra barra na string e para o programa não se confundir, achar que eu estou escrevendo um contra barra N ou um contra barra T. Se eu quiser escrever um apóstrofo, é contra barra, apóstrofo. Se eu quiser escrever aspas duplas, é contra barra, aspas duplas. E se eu quiser escrever um ponto de interrogação, é contra barra, ponto de interrogação. Porque senão ele vai achar que eu estou, sei lá, fechando a string ou, né, botando um contra barra N, só para evitar essas confusões no próprio programa. Esses caracteres de escape e caracteres especiais não são todos os que existem. São os que eu acho que vocês vão utilizar com mais frequência. E alguns deles, né, eu diria que vocês vão usar com pouca frequência. Os que mais são utilizados é o %d, %f, %c e %s, né, que é para inteiro decimal, float, caractere e string, e o contra barra n. O resto é bem pouco frequente da gente utilizar. Tá? E esses carinhas, eles podem ser utilizados tanto no printf quanto no scanf. O scanf é esse comando que a gente vai ver agora, que ele é responsável por ler as informações no teclado. E da mesma forma que o printf, ele tem a string de formato e as variáveis. Então a sintaxe dele é scanf, abre parêntese, string de formato, né? Para ser string tem que estar entre aspas duplas, vírgula e as variáveis. Aí fecha parêntese, ponto e vírgula. Certo? Aviso. Novamente, quantos e quais tipos são, e de quais tipos são as variáveis esperadas pelo scanf, dependerá dos caracteres de escape presentes no formato. Então, tudo depende dos caracteres de escape. Tá? E, nesse caso, eu vou ter que ressaltar, no caso do scanf, vou ter que ressaltar mais um detalhe. É que nós vamos ter que colocar um e comercial antes de cada variável que a gente vai, né, utilizar no scanf. Futuramente, né, mais para frente, eu vou explicar para vocês por que a gente precisa desse e-comercial e algumas exceções de quando a gente não vai precisar desse e-comercial. Mas, por enquanto, para não confundir mais ainda a cabeça de vocês, aceitem isso, que a gente vai utilizar o scanf e vai botar e-comercial antes de cada variável, certo? Então, exemplo, scanf %d, vírgula, e-comercial x. O que eu estou falando ali? Eu estou falando que eu vou ler uma informação do teclado. A informação que eu estou esperando é do tipo %d. O que é %d? É um inteiro decimal. E isso vai ser armazenado na variável x. Aí eu vou colocar um e-comercial x para eu armazenar esse valor na minha variável. Aí eu posso fazer lá, na segunda linha, scanf %f. Então eu vou ler do teclado um valor que é um float. E eu vou armazenar na variável a. E eu vou botar um e-comercial antes da variável a para ele ler adequadamente. E eu posso fazer um scanf que lê vários valores de uma vez. Então eu posso colocar scanf %d, espaço %d, espaço %f. Então, nesse caso, eu estou lendo 3 variáveis. A primeira é um inteiro decimal, a segunda é um inteiro decimal e a terceira é um float. Aí a primeira vai para o x, a segunda vai para o y e a terceira
vai para o A. Todas elas, cada uma, com um E comercial na frente. Com isso, a gente consegue ler a informação do teclado e armazenar na nossa variável. Isso vai ser a nossa entrada de dados, normalmente. Principalmente agora, nessa nossa disciplina, no iniciozinho, a gente vai fazer a entrada de dados vindo do teclado. Então, quando a gente precisar pegar um valor para fazer uma conta ou fazer uma manipulação, um processamento, a gente vai ler do teclado. Por exemplo, se a gente fosse fazer aquela atividade lá do trabalho, de contar, de identificar quantas notas eu vou ter que, o caixa eletrônico vai ter que sacar, vai ter que sair para sacar com o valor que o usuário pediu, a gente, para saber qual é o valor que o usuário pediu, a gente vai usar um scanf. Lógico que a gente vai imprimir alguma coisa pedindo para o usuário digitar o valor que ele quer sacar, e depois a gente iria usar o scanf para ler o que ele digitou. Então essa é a forma de entrada. O printf é a saída e o scanf é a entrada. Certo? Então, por enquanto é isso. Eu vou colocar mais um exercíciozinho, uma atividadezinha lá para vocês começarem a brincar com essas coisas. Que aí, com o andar da disciplina, nós vamos começar a deixar as nossas atividades um pouco mais elaboradas. Certo? Então, por enquanto é só, pessoal. Até mais.